Fala pessoal, tudo bem? Era recinto de transição. Como que eu monto, como que eu faço, o que que é isso, como é que organiza? Então quer entender mais? Acompanha o vídeo aqui que você vai saber direitinho aí. Meu nome é Thiago Lima, criatório de Boias Brasil e Animais Brasil. E hoje com vocês aqui para falar um pouco o seguinte. Muita gente fica, pô Thiago, eu comprei o bicho, como é que faz? Comprou um arco-íris pra gente, estava num recinto pequeno, já vai tacar num recinto de 1,5 m. A gente acaba tendo outros problemas em decorrência da mudança de ambiente. E esse vídeo é justamente para quê? Ajudar a entender um pouco mais sobre essa questão da transição do manejo de criadouro para o manejo pet, tá? E o que seria legal, quais cuidados e o que a gente fala de recinto de transição. Então a gente tem a sociedade, de modo geral, embutido uma questão meio filosófica, meio romântica da vida, que é o quê? Não, eu quero botar a minha cobra agora num palácio, num recinto gigante. E não é assim que funciona, né? Então, primeiro retomando a questão de tamanho de recinto e necessidade da espécie para recinto. No criatório, a gente cria animais em caixas, tá? Então, quanto maior o animal, maior o recinto. Simples assim. Em que vai desde caixa organizadora, quando o bicho nasce, pequenininha, até um recinto de MDF de 2,5 m de comprimento. Então, depende, o tamanho do recinto é proporcional ao tamanho do animal, sempre garantindo condições de bem-estar, qualidade de manutenção para que o animal fique bem. Se a cobra não estiver bem aqui, não reproduz. Então, assim, princípio básico da criação, garantir condição de bem-estar. Né? Isso aí a gente vem ano após ano buscando melhorias contínuas, sempre baseados em dados, baseados em números. Ah, eu acho que podia fazer. Aqui a gente não acha nada, aqui a gente testa, se deu certo a gente replica, se não deu certo a gente não faz, tá? Então isso é fundamental. E recinto é algo que é foco nosso constante de estudo, de busca de melhoria. E a gente sempre observou o quê? O animal mantido no criadouro em caixa, quando ele muda, ele vai para casa, para sua casa, vai para casa, né, de um consumidor final, existe uma diferença muito grande de clima, né, a temperatura, umidade, de manejo alimentar, recinto, cheiro de ambiente, né? Então são várias coisas que influenciam e o animal pode ter um período de adaptação, uns maior, outros um período menor. Então vai depender de bicho para bicho e também da mudança de manejo. E a gente observou o quê? Que seria legal um recinto de transição, que é nada mais do que consistir aquele é mantido em caixa, então que ele na casa de vocês fique em caixas um pouco maiores, para num segundo momento talvez já ir para um recinto. Thiago, se eu mandar direto para o recinto, dá? Talvez dê, talvez o bicho vai bem, mas o bicho ele vai se adaptar melhor se houver essa transição. Ele indo para uma caixa maior, ele vai já acostumar com o ambiente não muda, o que passa segurança para ele, o ambiente é muito semelhante ao que ele já vivia, e vai mudar o quê? Um cheiro, um manejo, uma alimentação, mas a gente reduz as variáveis e a gente faz um gradiente de transição, o que é muito legal para o bicho, tá? Aqui, como a gente trabalha, então, principalmente os filhotes todos em caixa organizadora, né? Ou em caixas plásticas menores, em modelo de rack também. Ir para casa de vocês numa caixa organizadora ajudaria muito. E no segundo momento para um recinto. E eu trouxe o seguinte, filhotes e maternidade, a gente mantém 2 tamanhos de caixa. Caixa 950 e caixa 960, que são 2 caixas pequenas, tá? Que eu vou estar mostrando, para vocês entenderem bem a diferença de tamanho. Daí na hora da gravação aqui a ideia de, vamos mostrar que a caixa a Camila foi buscar, já está chegando já. E então pegando nesse sentido, eu vou mostrar para vocês o tamanho das caixas que a gente usa em maternidade. E a sugestão é que ele saindo dessas caixas, ele vai para uma caixa, alguns modelos maiores, tá? Para ter essa transição. Então a dinâmica de recinto é a mesma, vai mudar apenas o tamanho. E aí ele já vai ter, ele indo para essa caixa maior, ele já vai ter acostumado com um cheiro diferente, maneira diferente, entendeu? E beleza. E só lembrando o seguinte, pessoal, tem bicho que chega e come no mesmo dia. Então a maioria dos bichos não dá problema. A ideia desse vídeo é facilitar, então é trazer mais informação para que vocês entendam a transição. Que talvez se o animal recusar uma alimentação ou outra, faz parte. E a gente não vende bicho recém-nascido, a gente vende bicho já maior um pouco, que ele tem mais reserva de gordura justamente para ele suportar de forma tranquila essa transição. Tá? Então não se preocupe, a ideia desse vídeo é reduzir a chance de recusa alimentar quando o bicho muda de cativeiro. Tranquilo? Então, de um modo geral, essa é a caixa 970, tá? A Camila chegou aqui para trazer aqui, Camilinha.
Galera, aqui ó, caixa 960 e caixa 950, tá? São dois tamanhos de caixa que a gente usa na maternidade. Normalmente todo animal quando nasce vai para 950 e jiboias, talvez em pouco tempo já vai para 960, ok? Então são dois tamanhos e a ideia é que elas saiam dessas caixas e vão para essa caixa aqui, tá? Então não é uma diferença tão grande, mas a gente passa pelo menos a 970. A referência da caixa, galera, vem embaixo. Então eu estou falando assim, às vezes 950, 60 para não ficar assunto de grego. E embaixo aqui vem o código que é a referência do modelo da caixa, tá? Lembrando que a gente usa aqui a caixa do modelo da Sanremo, é um organizador top stock que passa toda a segurança que a gente precisa para criar bem. Então aqui ele está nessa caixa, na sua casa ele iria para uma caixa 970 ou 980, tá? E a ideia é o seguinte, um recinto de transição simples, porque essa é a principal vantagem do réptil. O manejo é muito mais simples do que outras espécies que o pessoal cria normalmente, beleza? A gente tem usado muito e cada vez mais o substrato de chips de coco, que são derivados da casca do coco, tá? Então você vai encontrar pó de coco, chips e a fibra. A gente tem usado aqui uma mescla que seria chips e fibra, tá? Esse substrato, já para dar um close para ver, e a gente coloca normalmente no recinto uns 2 a 3 dedos de altura de substrato. Qual é a vantagem disso? O substrato, ele além de tudo serve de abrigo, o animal se enterra no substrato, então já traz uma segurança para ele muito maior nesse aspecto, tá? Então é um substrato que o custo-benefício tem sido muito bom. O animal defecou, você tira um cantinho ali, um pouquinho de substrato, joga fora e com o tempo vai repondo, tá? Então é fácil de manutenção, um custo-benefício melhor, atende como abrigo, ele ajuda a regular a umidade ambiente também, tá? Então pra gente tem atendido muito bem, a gente recomenda por toda essa praticidade aí também para quem usa em casa, tá? Não, nada contra outros substratos, nós estamos citando aqui o que a gente tem usado e trouxe mais praticidade, tá? A proposta que vai falar de substrato é só um exemplo. Então o recinto com substrato, uma vasilha de água, um bebedouro e o recinto está pronto, é muito simples. O animal vai usar tanto embaixo da água quanto abrigo, quanto o próprio substrato como abrigo. E aqui eu peguei, tinha ali, a gente compra a placa quente para o criador, aqui a gente compra rolo, porque a gente usa em grandes recintos, em prateleiras, então a gente importa o rolo e aqui parte ele usa. Aqui é só para ilustrar a placa quente, tá? Numa caixa desse tamanho aqui, deixa eu passar isso aqui para lá, peraí, pessoal, numa caixa desse tamanho, o que é fundamental? A placa quente ela tem que pegar uma parcela pequena do recinto. Tá? A gente está passando dias muito quentes no Brasil todo, então esse cuidado com o calor é muito importante. Você não vai botar a placa quente atravessada, mas você vai pegar uma extremidade do recinto. Aqui, por exemplo, seria algo assim, ó. Tá? Vou pegar uma pontinha só do recinto, o Thiago vai conseguir ilustrar aí, para o animal, a água na extremidade oposta ao aquecimento e o aquecimento na ponta, só para dar um gradiente. Tá? A caixa não encosta toda na placa, mas não tem problema, a ideia é que realmente é só ter um ponto mais quente no recinto, isso que na prática atenderia, beleza? Então não colocar metade da caixa com aquecimento. É um ambiente menor, reduzido, isso pode gerar um superaquecimento. Então um pedacinho pequeno ali, super de boa, água e substrato, está resolvido, manter esse animal vamos colocar aí, talvez aí até umas 5 alimentações, tá? E de qualquer forma essa caixa você sempre vai usar. Quando você estiver higienizando o recinto mesmo, vai usar a caixa. Então assim, você não vai perder em momento nenhum, pode ficar tranquilo, mas é um recinto com manejo que ajudaria. E aí você vai avaliar, isso vai dar mais tempo para você confeccionar o seu recinto, tá? Pra você encomendar, se atrasar não tem problema, então você consegue manter um tempo aqui. Uma caixa de suporte e nessa transição também, beleza? Essa tampa aqui também. Nós deixamos aqui também o seguinte, a caixa não vem furada, a gente usa no criatório o ferro de solda, tá? É bem simples, e aí tem ferro de solda com a bitola diferente aqui da ponta do ferro de solda, tá? Então essa pontinha aqui que é o que aquece, varia de um ferro de solda para outro. O importante é que o furo da tampa não passe o focinho do animal, tá? Então aí no caso, esquentou, o próprio ferro de solda vem cá, furou. Muito simples.
beleza? Cuidado com o plástico quente na hora que estiver derretendo, beleza? E fazer em lugar arejado, que solta uma fumaça bem desagradável, então fazendo em lugar arejado vai ser mais de boa aí. A gente normalmente fura as partes transparentes da tampa e na borda também, tá? Então o ar quente tende a subir e assim a gente consegue facilitar a circulação de ar dentro da caixa. Lembrando que quanto maior a circulação de ar, melhor, você vai ter mais qualidade do ar, menos propensão para desenvolvimento de fungo, beleza? Então esse tipo de ventilação aqui atende muito bem o manejo de intestino respiratório, ok? Galera, então era isso. Então um pouquinho da tampa, um pouquinho da caixa, importância, a questão do aquecimento, cuidado para não superaquecer. E lembrando, cobra não passeia, cobra não dá rolê. Na natureza, a maioria delas estão intocadas, só vão sair para alimentar ou para reproduzir, para beber água ou para aquecer. De um modo geral, se ela está transitando, na cabeça dela vai ser predada a qualquer momento. Então por isso são animais que habitualmente são mantidos em locais menores, em recintos menores. Isso atende totalmente às exigências da biologia dos animais, tá? Então fiquem super tranquilos, os animais ficam super bem, beleza? Era essa a ideia, ilustrar um pouquinho isso, um pouquinho da importância dessa transição, para justamente reduzir a chance de recusa alimentar, mas de modo geral é bem de boa. Os animais a gente já entrega muito bem adaptados, muito bem manejados, beleza? E é isso aí, espero que tenham gostado. Gostou, deixa seu like, se inscreve no canal para acompanhar, tá? Vídeo novo toda semana e põe nos comentários aí se tiver mais dúvidas, sugestão, beleza? Só falar que estamos à disposição. Valeu, sucesso para vocês e seu pet aí. Até o próximo.